Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Texto muito conhecido, Marcos 4, 35, 41. Essa mesma história se repete em Mateus, no capítulo 8, e Lucas, no capítulo 8, quando Jesus enfrenta uma tempestade com os seus discípulos. E a palavra de Deus diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Interessante essa leitura, porque depois de um dia inteiro que Jesus está ensinando sobre o reino de Deus, um dia inteiro, os discípulos com ele, acompanhando e vendo tudo, Jesus então termina o dia e diz: Vamos passar para o outro lado do rio, ou, como diz a Bíblia, o outro lado do mar. Daqui a pouquinho eu vou dizer que esse mar é de água doce, né? O outro lado do mar. E eles vão obedecendo a Jesus, e a história diz então que levantou-se uma tempestade de vento. Já ouviu falar isso? Tempestade de vento? Se levantou, enchia o barco, as ondas ficaram altas. Mateus diz que a onda era altíssima, mais alta que o próprio barco, e foi enchendo o barco a ponto de eles perceberem que não haveria mais solução para eles. Eles então clamam a Jesus: Mestre, nós vamos perecer, socorre, nos ajuda. Jesus então levanta, repreende o mar, e aquilo tudo que foi lido aqui, eles ficam maravilhados. E quando eu estava lendo esse texto tão conhecido, veio à minha mente que a nossa vida, ela é cheia de tempestades, não é? Existem tempestades na vida de cada um de nós que estamos aqui, sem que a gente menos espere. De uma hora para outra, levanta uma tempestade, e a gente fica meio que como esses discípulos aqui, sem saber muito o que fazer, sem saber para onde ir. E a ideia que alguns têm é que nós não deveríamos ter essas tempestades. Mas quando você olha os comentaristas desse texto, por exemplo, Barclay, ele diz que apesar dos discípulos ficarem o dia inteiro com Jesus, trabalhando com Jesus, obedecendo Jesus, eles vão para o mar e a tempestade vem. O fato de sermos crentes, sermos fiéis, estarmos cumprindo com todos os nossos compromissos, não quer dizer que nós não teremos tempestades. Pelo contrário, Jesus não enganou nenhum dos seus discípulos, e nem a mim nem a você. Ele disse para nós que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Então eu quero pensar com os irmãos sobre esse texto aqui, algumas coisas que eu achei interessante, algumas lições preciosas para nós.